Boa tarde e sejam bem-vindos a mais um Nó 203, hoje com o Rui Alves de Sousa. O Fuxiano, quando não está à beira do abismo, anda a dizer às pessoas para escolherem elas o filme que mais gostam. Fora de brincadeiras, o Rui tem dois podcasts, o podcast de entrevistas à beira do abismo e o podcast sobre cinema Escolhe Tu. E neste momento está a produzir o filme O Sentido da Vida. Olá, Rui. Olá, Rui. Olá. Grande introdução. É grande introdução, é verdade. Só um acrescento, eu não estou a produzir O Sentido da Vida, eu sou assistente de produção. Portanto, o produtor é o gajo que tem dinheiro, eu não tenho dinheiro nenhum, portanto eu não poderia nunca ser o produtor. Mas na boa. Ou seja, não podemos pedir nenhum empréstimo. Exatamente. Muito bem, muito bem. Isso não é bem um Portanto, se me convidaram para pedir dinheiro, eu se calhar vou já embora. Nós também não temos. Portanto, não é bem um crescente, é mais uma correção da introdução. É mais uma correção, sim. Muito bem. Não, portanto, é uma forma educada de fazer uma correção. Exatamente, muito bem. Portanto, obrigado por teres vindo, Rui. Ora, eu que agradeço o convite. Não tens de agradecer. E como é que estás? Como é que estás a sentir? Eu estou-me a sentir bem, para já. O coração está a palpitar, estou a respirar bem e vocês? Tu és experiente nisto. Mas também está a respirar, também está tudo bem o coração? Não sei se é bem experiente a palavra. Já fiz muitas vezes, mas não sou profissional, não é? Já és pro em podcast ou não? Epá, se quiseres falar por quantidade, sim, mas lá está, é tudo feito de uma forma muito... entre estúdios de rádio ou entre formas mais rudimentares, é assim que se faz. Exatamente, okay. Muito bem. Ok, e como é que está no nosso programa? Como é que está no vosso programa? Ainda não sei, acabámos de começar, não é? Como é que respondi? Vocês é que me têm de ver fazer como é que está no vosso programa. Exatamente. Ok, muito bem, temos de esperar a perguntar isto também. Muito bem. Vamos começar com a primeira pergunta. Portanto, com tanta coisa na tua vida, a primeira pergunta é óbvia. Quando é que dormes, Rui? Quando é que eu durmo? Por acaso durmo mais do que parece, sabes? Pelo menos olheiras não tens. Não tenho. Não Estás a falar sério? Não tens muitas. Ok. Visivelmente não. Eu não pus base, não é nada. Eles têm foto para avaliar. Não, mas pá, eu durmo, às vezes durmo demasiado, às vezes fico aos fins de semana a dormir demasiadas horas. Eu sinto é que, eu percebo o que é que tu queres dizer com essa pergunta. Eu sinto aquilo que eu digo sempre a toda a gente. O dia tem 24 horas e em 24 horas dá para fazer muita coisa. Mesmo que tenhas um trabalho a tempo inteiro, mesmo que tenhas outros a fazeres, há sempre tempo para te dedicares a outras coisas. Custa se calhar pensar que muitas vezes estás a fazer projetos que são primeiro para ti e depois é que vamos ver se chegam a outras pessoas, não é? Mas pronto, há sempre tempo para tudo. Portanto, se há tempo para fazer 2 podcasts e de vez em quando escrever e ainda por cima trabalhar a ganhar dinheiro, porque é assim que se ganha, não é? Claro. Fazer podcasts, infelizmente ainda dá tempo para dormir. A não ser que tenhas publicidade, não é? A não ser que tenha publicidade, mas isso ainda não acontece. Se eu tivesse ganho dinheiro com isto também dava jeito. Pois não é? Muito bem. Fazendo tu o podcast à beira do abismo, já alguma vez estiveste à beira do abismo? Ui, tantas vezes. Não tivemos todos já à beira do abismo algumas vezes. Qual é a tua definição de estar à beira do abismo? Aquelas situações em que sentes uma penetrante angústia existencial perante a vida. Já tive 2 vezes nessa situação. Isto foi muito filosófico agora, mas eu sinto que estou sempre à beira do abismo. Uma no angústia sentido... que te penetra, é isso? Uma penetrante angústia. Sim, okay. Mas eu quando falo da beira do abismo é um bocado mais no sentido de... Há uma música de uma banda que eu gosto muito que se chama Talking Heads, que eles têm uma música que se chama Road to Nowhere, em que basicamente eles fazem uma reflexão de que nós estamos a caminhar para a estrada que não vai dar a lado nenhum e estamos felizes por isso. E o título do podcast, que é uma referência a um filme que se chama À Beira do Abismo, o que eu gosto de dizer com ele é que também nós todos estamos à beira do abismo e estamos felizes com isso na mesma, porque todas as pessoas podem ter um significado especial para o que é a vida ou o que é que não é. O que é interessante é que no fundo nós vamos todos parar ao mesmo sítio e portanto a única coisa que podemos fazer é ficar contentes na mesma, independentemente de acharmos que vai correr tudo bem ou vai correr tudo mal. Temos de ficar contentes porque estamos todos cá ainda. Pronto, e isto foi demasiado triste e profundo. E o sítio é o abismo ou o abismo é um abismo metafórico, estás a ver? Ou seja, o teu próximo projeto vai ser escrever um livro? Não. Podes escrever um livro tipo Gustavo Santos à beira do abismo. Olha, isso não é nada difícil, sabes? Como sair do abismo. Houve uma moda que era um tipo que criou um livro que só tinha páginas em branco e dizia, escreva a sua própria história, e aquilo vendeu milhões de exemplares, o livro era só páginas em branco. Portanto, se calhar vou fazer uma música que é um certo em silêncio. Sim.
Sim, há uma música em silêncio. Sim, o Também o 433. filme também era sem nada, era só tudo preto. Exatamente, Pronto, estás é a falar nesse do sentido. filme do João César Monteiro, Branca de Neve. Exatamente, é Sim. isso mesmo. É isso mesmo. Muito bem. Portanto, já estiveste à beira do abismo várias vezes. Já, mas isso acho que estamos todos, não é? Não precisamos de fingir. Eu sinto, eu se calhar, não sei se vocês vão identificar com isto ou não, mas eu sinto que é um problema da nossa geração muito, que é termos medo de mostrarmos que, se calhar a vida não é assim tão cor-de-rosa como às vezes mostramos nas redes sociais, não é? Apesar de gostarmos de mostrar que estamos felizes em todo o lado e temos a melhor vida de todos os tempos, na realidade isso se calhar não é bem assim. Sim. Todos nós sentimos uma certa, lá está, a tal angústia de o que é que eu sou agora, o que é que poderia ser, ou como é que as coisas que eu estou a fazer poderiam alcançar mais pessoas ou não. Isso é próprio das redes sociais, não é? Isto mostrar que estamos bem, muitas vezes interiormente não estamos. E eu sinto que, não sei agora e não quero estar com visões apocalípticas sobre isso, mas sinto que a nossa geração em breve, num futuro próximo, quando chegar a uma idade mais adulta, vai sofrer um bocado com isso, que é o medo da negação e o medo de expectativas serem quebradas. E eu já não sei porque é que estava a falar disto. Agora, perguntei-te se já tinha estado à beira do abismo. Sim, pronto. Exatamente. Portanto, acho que é medo... lá no fundo eu acho que as pessoas não devem ter medo de pensar, não, olha, um filme brilhante que fala sobre isso, Inside Out, vocês viram esse filme? Sim. Esse é o nome, não vi ainda. Da Pixar, portanto, vale a pena ver esse filme. A grande mensagem que o filme passa é: a tristeza não é uma coisa boa, mas faz parte. E nós não a podemos eliminar da nossa vida só porque queremos mostrar aos outros que somos mais felizes do que aquilo que somos. Isso serve para dar valor à alegria, não é? Exatamente. E com esta bela metáfora vou acabar aqui esta resposta também, ela muito deprimente. Muito bem. E agora, pergunta sobre o cinema, já que estás a falar nisso? Sim, tento um podcast de cinema. Qual é o teu filme favorito? Essa pergunta muita gente tem dificuldade em responder, mas eu não tenho. É lá. Top 3. Um top 3. Não, posso dizer logo um. Okay. É mais difícil fazer um top 3 do que dizer um. Ok. Porque um é o filme que mais me marcou até hoje e que até hoje não vi nenhum filme que ultrapassasse a sensação que aquele filme me deu à primeira vez, que é o Era Uma Vez na América, que é um filme do Sergio Leone, que é um filme enorme, quase tem 4 horas. É um filme protagonizado pelo Robert De Niro e tem outros atores muito conhecidos, e é um filme que é assim uma viagem entre o passado e o presente de uma personagem que volta à sua terra natal e é confrontado com os fantasmas do passado, e é um filme que revisito de vez em quando, e se calhar até vamos falar nele no Escolhe-te em breve, e é daqueles filmes que deu uma sensação que nenhum outro filme deu. E bateu os Vingadores, que os Vingadores agora estão com 3 horas, esse tem 4, muito bem. Há filmes que têm 7 horas. Quais são os filmes da Marvel já agora? Eu não tenho nada contra os filmes da Marvel, mas não consigo entrar na cena da Marvel. Não é o teu género? Super-heróis não é o teu género? Não, eu gosto muito de histórias de super-heróis, sabes? Só que eu sinto que me identifico mais e consigo tolerar mais os cómics do que os filmes. Sinto que os únicos filmes da Marvel que eu gostei são aqueles que eram um bocado fora da norma da Marvel, que são os Deadpool e o Logan do Wolverine. E isso passa um bocado a versão a blockbusters ou não? Não, nada. Gostas assim de... Eu cresci a ver os filmes do Spielberg, como toda a gente. Não tenho nenhuma aversão, não sou nenhum hipster intelectual nem nada. É só mesmo porque não me identifico muito com aquele tipo de para mim eu vejo alguns filmes, eu não vi estes dos Vingadores, portanto não posso opinar, mas quando vejo, quando está a passar na televisão, não são coisas que me apeteçam ver. Até sinto que prefiro ir ler as bandas desenhadas do que estar a ver os filmes. Mas isso também é igual, por exemplo, com os filmes do Batman. Eu gosto muito do Batman, acho que é uma personagem incrível, mas não sinto que nenhum filme lhe tenha feito justiça, apesar do Cavaleiro das Trevas ter o Heath Ledger, que é brilhante e tal. Ou seja, quando se passa para os filmes, perde-se alguma magia. Não é só a magia, eu sinto que quando no caso dos filmes do Batman são muito pesados, só que é um pesado que não é natural, aquilo é imposto, muito negros, e é muito forte. Muito sim, negros. E às tantas aquilo leva-se tão a sério que para mim já só tem a graça, porque eu não consigo levar aquilo a sério, eu não consigo levar um homem de Collins a ter um diálogo filosófico com o super-homem e a perceberem os dois que têm a mãe tem o mesmo nome, esse tipo de coisas. Mas eu sinto que o Joker é uma personagem, ou Coringa em brasileiro, é uma personagem incrível, e agora vai ser um filme sobre ele que foi o primeiro filme destes de super-heróis da DC e da Marvel, talvez também por ser um pouco à margem do que é o universo
dos filmes da DC que me chamou a atenção também. Um filme solo do Joker. Sim, o trailer é brilhante. Gostas mesmo muito de cinema, não é? Gosto. E sentes que os filmes não fazem justiça à banda desenhada, como disseste, não é? É um bocadinho diferente do que isso. Eles até podem ser muito fiéis à banda desenhada. Eu sinto é que há coisas que se calhar funcionam melhor no papel do que, mesmo que faças a adaptação mais fiel do mundo, não soam tão bem, se calhar pela abordagem que se dá. Perde sempre alguma coisa. Sim, eu sinto, por exemplo, só falando um bocadinho mais do Batman, há uma banda desenhada do Batman que é incrível, que se chama O Regresso do Cavaleiro das Trevas, que é do Frank Miller, que criou o Sin City, e eu sinto que os filmes do Christopher Nolan tentam emular um bocado esse estilo, só que com muito menos na banda desenhada eu sinto mais aquele impacto forte e dramático do que nos filmes, que acho que é tudo um bocado forçado, acaba por ser tudo um bocado forçado. Muito bem. E estando tu a trabalhar como assistente de produção do filme... Não sabemos agora no início. Não, já sabia. Enganei-me na introdução. Não faz mal. Sem problema. Estando tu a trabalhar como assistente de produção de um filme chamado O Sentido da Vida, diz-nos, Rui, qual é o sentido da vida? Essa pergunta é... Se não fazes essa pergunta ao realizador, se alguma vez vier cá, porque toda a gente me faz essa pergunta. Isto é para uma tese de mestrado, não é? Ele batia-nos. Não bate. Ele é um tipo porreiro. É um tipo porreiro, muito bem. O sentido da vida, olha... Tu também pareces um tipo porreiro. Olha, obrigado. É por isso que servem as aparências. Para iludir, não. Agora ela era uma pessoa tipo intragável, tipo, não interessa a ninguém. Pensei que estavas a falar de mim. Sim, eu disse, também pareces... Okay. Tu disseste, também parece um tipo ferreiro. Pois é, por isso que servem as aparências. É o que eu estava a dizer, agora eras uma pessoa intragável. Pensei que estavas a falar do... Não. Desculpa, arruinei a tua piada, desculpa. O sentido da vida não sei. Eu sinceramente não sei. Eu honestamente penso muito sobre isso, mas acabo sempre por chegar à conclusão de que me sinto confortável com a ideia de que é tudo um absurdo e que temos todos de ser felizes e não magoar ninguém e depois logo se vê. Vai ser feliz. O sentido de vida é ser feliz. Para algumas pessoas pode não ser. Eu sinto é que... Para ti, qual é que é para ti? Para mim é poder estar vivo, poder estar bem de cabeça e poder ler, ver filmes, ouvir música, poder falar com pessoas, poder comer e... Não pede muito. Não pede muito. Não, muito mas a questão é que já não é um sentido, é o que é que eu quero da vida, percebes? O sentido em si, e o Miguel Gonçalves Mendes, que é o realizador, ele muitas vezes diz isso, que o filme não deveria ser bem traduzido por sentido, mas mais o significado da vida. E o significado da vida, isso é a única coisa que eu te consigo dar não sei, e há milhares de respostas, eu acho todas fascinantes. A única coisa que eu sei é que volta àquilo do início, nós estamos todos à beira do mesmo abismo, vamos todos cair, não sabemos o que é que vai acontecer a seguir, há pessoas que têm teorias e outras têm outras, mas o que interessa é que enquanto nós estamos cá, que pelo menos temos a certeza que isto não é uma Matrix e que estamos todos cá, temos de ser felizes. Isto pode ser tudo um sonho. Pois talvez. Pode ser um sonho. Sim, e não estávamos a preparar isto, eu estava a dizer que às vezes pessoas com idades de 70, 80 anos ainda não sabem bem e nós andamos ali com idades na ordem dos 20. Eu sinto isso, se nós nunca vamos ter a resposta, então vamos nos entreter com outras coisas enquanto... Claro. Não é? Mas é que isto pode ser tudo tipo um jogo que os extraterrestres estão a jogar e nós fazemos parte do jogo. Mas se fosse esse jogo era um bocado chato, não é? Porque, quer dizer, eles aborreciam-se rapidamente, já estão há milhões de anos. Alguém está a brincar connosco. Já estão há milhões de anos a fazer isto, é um bocado chato. É um jogo que nunca se cansa. Qual é o sentido da vida para ti, Miguel? Eu não sei, também não consigo responder. Já me deram duas respostas. És muito novo, ele é muito novo. Estou a brincar. Há duas respostas que eu gosto, que é ser feliz e o sentido de vida é para a frente. É muito para a frente. Para cair para o abismo é para a frente. Não, para a frente. Exato. Mas espera, só uma coisa, Miguel. Para a frente é no fundo não voltar para trás. Sim, tu nasceste em 99. Ok. Se tivesse nascido em 2000 já podia começar a dizer uma piada. Eu nasci no século passado. É isso. Vocês ainda nasceram na cauda do século passado, tal como eu. Exato. Mas eu acho fascinante as pessoas que nasceram depois de 2000, acho fascinante. Achas que há muita diferença? Não acho. É mesmo só a questão do estas pessoas já fazem mesmo totalmente parte do século XXI. Os millennials, não é? Não, quer dizer, nós somos um bocado também millennials, sim. Não é? Mas são pessoas mesmo que já nasceram neste milénio. Pronto, era só uma parte. E era a questão das duas décadas diferentes, blá blá blá, dois séculos diferentes, dois milénios diferentes. Muito bem. E fazendo tudo stand-up comedy, não é? Também nos esquecemos de dizer na introdução, mas também fazes. Lá isso eu achei que não tinham dito propositadamente. Porque não esquecemos.
Fazendo o stand-up comedy, mais um motivo para dormires pouco, qual é que é a importância do sentido do humor na tua vida? A importância é fulcral, quer dizer, sem humor, lá está, é assim, se não tivesse humor, se não tivesse sentido do humor, não conseguia aguentar a falta de respostas que tenho para muita coisa da vida, não é? Quer dizer, para mim, pelo menos, há pessoas que dizem que não, mas por acaso, num dos últimos episódios que fiz do À Beira do Abismo, entrevistei o Nuno Artur Silva, das produções fictícias, e às tantas estávamos a falar sobre isso, quer dizer, há muita gente que liga muito mais a que uma piada seja ofensiva do que à corrupção dos políticos. E de facto eu sinto que o humor tem esta capacidade de, lá está, ou as pessoas levam demasiado a sério, ou tem a capacidade de ser também, não é um conforto, mas uma espécie de, não é uma arma também, não acredito que seja, mas uma espécie de alavanca mental para suportar determinados problemas do mundo. E para mim sempre foi fundamental. Eu, desde miúdo, eu lembro que a primeira vez, eu acho que isso vai ser aquele momento, eu acho que nunca contei isto em lado nenhum. É lá, mas exclusivo, exato. Miguel adora. Miguel vai ser jornalístico, não é? Eu tinha 6 ou 7 anos e na primária andei num colégiozinho inglês e lembro-me que era um colégio assim católico e tal, e lembro-me que tinha havido uma missa lá e que o padre a dar a hóstia para a comunhão e não sei o quê, e eu levava para a escola um tupperware com bolachas Maria. E eu achei muita piada ir para o recreio e fingir que estava a dar a comunhão aos meus colegas. Agora que a minha professora não achou muita piada. Queria ser padre, não? Não. Eu estava a gozar com o homem, percebes? Só que dentro de mim eu achava só que estava a namar meio estúpido, mas de facto estava a cometer o sacrilégio de gozar com o senhor. Mas os meus colegas também estavam a achar piada. Começou cedo o sentido do humor, portanto. Sim, começou. E a sentido do humor também te impede de atirar-te para o abismo? Não, faz-me atirar para o abismo e contente. E estás lá em baixo e rir. E estou lá em baixo a rir-me. Estou despatifado. Muito bem. E falaste agora dessa passagem por essa escola católica. Sim. És uma pessoa de fé? É uma boa questão, porque eu fui criado como católico e fiz tudo o que um católico faz, ou seja, a primeira comunhão, batizado, primeira comunhão, cristã, crisma. Mas por acaso também é engraçado, porque também não costumo falar muito sobre isto mesmo. Mais uma pergunta que ninguém lhe fez. Não, porque das pouquíssimas vezes que fui entrevistado é muito raro tocar-se nestes temas. E eu sinto que eu cresci com esse background todo católico e achar no íntimo que acreditava, mas depois percebi que afinal não. Houve uma altura em quando eu comecei a trabalhar, em que estava a trabalhar aos domingos, portanto não ia à missa, e pensei, isto estava a ser um alívio para mim, ou seja, aquilo, e eu só percebi isso naquela altura, ou seja, eu tive muito tempo em negação, que é uma coisa que acontece isto dava para uma conversa muito profunda, mas há um filósofo que é o Slavoj Žižek, que é tipo uma espécie de popstar dos filósofos. Porque é um nome fantástico. O gajo eu não sei se ele é eslavo, acho que é eslavo. Mas ele fala inglês e dá palestras pelo mundo inteiro. E ele tem 2 filmes. Tem um que é o Guia do Cinema do Depravado, em que ele fala assim de filmes um bocado mais obscuros, e tem outro que é o Guia da Ideologia do Depravado, em que ele pega em vários filmes para falar de questões de ideologia. Ele estava a pegar num filme que é A Última Tentação de Cristo, de Martin Scorsese, para dizer isto. E isto na altura, foi mais ou menos nessa altura, e bateu-me bastante, em que ele diz que os católicos são a única religião, o catolicismo é a única religião em que permite aos crentes não acreditarem sem saberem o que estão a fazer. No sentido em que o judaísmo tem uma série de preceitos que são muito rígidos. O hinduísmo é a mesma coisa, o islamismo também. O catolicismo, entretanto, como já levou muita tareia de... Primeiro, lá está, as questões todas conservadoras, e começando pela Inquisição até aos dias de hoje, com a questão da homossexualidade ou de não aceitarem mulheres como padres. Às tantas, as pessoas já estão a descortinar muita coisa daquilo que eram os dogmas. E eu também vim de um background em que o padre na igreja dizia: nós hoje vamos ler o Gênesis, mas isto não é real, isto não aconteceu, a teoria de Darwin. Pronto. A questão é que, se tu vais negar umas coisas, então quer dizer, por um lado negas que o Gênesis existiu, mas por outro não negas que um homem consiga caminhar sobre a água. Ou seja, é daquelas coisas que eu sinto que há muitos católicos que só vão porque já faz parte. Se calhar já nem pensam naquilo, vão porque... Foste perdendo a tua fé, foi isso? Sim. No fundo. Não foi perder, foi assim de um momento para o outro eu percebi que se calhar não a tinha, percebes? Achas que se calhar há porque eu sempre fui muito crítico.
Acho que se calhar há muitos crentes que não fazem uma introspeção em relação à própria religião. Eu tive uma conversa muito forte com os meus pais sobre isso e disse-lhes, eu não quero ser mais um que está ali a fingir que acredita numa coisa... Esses são os piores. Sim, e os meus pais, não, mas se as pessoas fazem isso também não faz mal irem. Epá, para mim faz, porque eu não gosto de ir assim. Eu como também não vou a um clube de... sei lá, não vou aqui jogar à bola como os vossos colegas vão, porque não tenho jeito nenhum para jogar à bola, também não me vou meter numa igreja se não identifico o que está ali a passar. Claro. Mas, por outro lado, eu sinto um grande interesse e fascínio pela questão das religiões. Não me considero, muito interessante não me considero um ateu, considero-me mais nem agnóstico. Eu quero acreditar que há alguma coisa, mas é algo que está tão distante da nossa concepção das coisas que é muito difícil perceber o que é que é. Uma nova vertente de pensamento. Sim, não é uma nova vertente, não, sabes? Isso já existe mesmo. Não, eu acho que deve acredita em alguma coisa. Acredita no universo. A questão é, tu tens duas hipóteses que são ambas absurdas, não é? Tens a hipótese de dizer isto não foi criado por ninguém, isto foi tudo ao calhas, e tens a outra opção de isto foi criado por alguém. Mas aí isso também é igualmente absurdo, porque então e de onde é que veio esse alguém? Quem é que criou esse alguém? Exato. Isso é o Descartes. Pois. Exato. Isto está a vir aqui alta filosofia. Mas pronto, é isso. Basicamente não estava à espera de ter um debate teológico. Sim. Exatamente. Porque Descartes diz que Deus existe porque a concepção de perfeição, exatamente. Mas depois perguntam quem é que criou Deus então? Exatamente. Muito grande debate teológico aqui. Vocês não estavam à espera disto também. E depois desta conversa maravilhosa, avançamos para o primeiro desafio do nosso programa, que é o nosso novo desafio desta semana. Todas as semanas fazemos um novo. Okay. Para o Rui, o desafio não é bem novo, mas é a quarta vez que o vamos fazer, que se chama Encarnação. E tendo tu uma veia de... Exatamente. Já estás a perceber mais ou menos o que é. E tendo tu uma veia de comediante, sim. Exatamente, vamos pôr-te a encarnar vários personagens. Okay. Vamos dar-te um contexto e uma personagem, inserida nesse contexto, claro, e tu tens de, num minuto, fazer uma pequena representação. Ok. Encarnar. Tá bem. Estás pronto? Ok. Isto tem tudo a ver contigo, a primeira. Podcaster a gravar o seu primeiro episódio. Podcaster a gravar... Espera. Ok, já sei. Vamos a isso. Já sei. Olá, este é o meu podcast e vão acontecer coisas e não sei, assim, não sei o que é que vou fazer, mas se calhar para a semana volto, não sei ainda, mas pronto, é isto, tchau pessoal. Pronto, para a semana. Não estou a dizer que foi assim que eu gravei o meu primeiro podcast. Eu ao início fazia perguntas péssimas, eu tenho vergonha das perguntas que fazia ao início. Mas isso... É perguntas péssimas. Mas sabes que isso, infelizmente, uma das piores entrevistas que eu fiz foi ao Pedro Mexia. Porque eu às tantas já estava tão perdido, coitado do homem, eu estava tão perdido que às tantas perguntei-lhe, então, e como é que é escrever poesia? E fiquei tipo por dentro, que pergunta não pode ser pergunta de merda. E ele respondeu com toda a dignidade, eu fiquei, porra, não, é que nem foi como é que é escrever poesia e foi, como é que é escrever? E eu tipo, que pergunta tão vaga, tão parva. Eu na primeira temporada pedi às pessoas para falarem do percurso profissional. Sim. Da vida. Queres comparar? Fala-me um pouco do teu percurso. Isso é péssimo, tipo, não ao menos essa vai direto ao assunto. Agora a minha, tipo, nem dá para fazer num formulário. Segundo cenário, péssimo ator no filme Sentido da Vida a dar um discurso motivacional. Péssimo ator. A dar um discurso motivacional no filme Sentido da Vida. Deixa-me pensar um bocadinho. A dar um discurso tipo, pronto, de autoajuda. A vida é uma coisa muito muito importante, estão a ver? E acho que nós primeiro temos de saber respirar, e depois a seguir temos de saber usar as nossas pernas e caminhar para a frente. Porque é isto o sentido da vida. Pronto, não sei. Caminhar à beira do abismo. Caminhar para a frente. Eu não sei, eu estava a tentar imitar um mau ator, só que eu sou tão mau que nem um mau ator sei fazer. Portanto... Imitar um ator é preciso muito talento. Imitar um ator, exatamente. E agora a última, cantor de reggaeton a dar uma entrevista na rádio. Ai, cantor de reggaeton. Portanto, deixa falar um bocadinho de espanhol. É de espanholito, não? Porque... Então como é que se chama? Como é que, pronto, como surgiu a sua paixão pela música? Mi pasión pela música, eu amo Portugal. E um dia eu estava escutando as músicas de Luciano Abreu
eu amei a sonoridade e pensei, por que não eu fazer na mesma merda? Gosta da música dela do Camarón? Quer saber? Camarón. Momento em que sai do personagem e volta a entrar. Sí, é brilhante. A sétima maravilha del mundo. E a Luciana Abreu, o que é que acha dela? A Luciana Abreu, sinto que é uma muchacha muito guapa, muito sexy, e que está ao nível de Amália, a nível da voz. Está a par do passado dela como Floribela? Sí, é uma criação de mi país. Y fue la mejor Floricienta fue la mejor Floricienta que hace en el mundo y no sé hablar español. Conejo. Não, mas safaste muito bem. Muito obrigado pela entrevista. Só já agora um à parte. Houve uma altura da minha vida em que estive a trabalhar na Universal Music Portugal. Daqueles trabalhos que uma pessoa tem de fazer para ganhar dinheiro, e não quer dizer com isto que o trabalho era mau, estou a dizer é que foi um dos trabalhos que fiz para ganhar dinheiro, que é isso que conta, e tinha muitas vezes de falar com espanhóis. E como vocês viram, eu não falo nada de espanhol, mas eu chegava ao telefone e falava com um bocadinho de sotaque, e às vezes, de vez em quando, habla muito bem espanhol, graças. Isso é tradicional de tirar o barro para a parede da escola. Sim, exatamente. Então não é isto os podcasts, isso de tirar barro à parede da escola? Exatamente. Muito bem. E a falar de barro e de tirar barro à parede, acabamos a primeira parte, uma música escolhida por ti. Uma música escolhida por mim. Exatamente. Tanta música. Tem de ser uma coisa recente? O que quiseres. Seja importante, que tu gostes. Então, olha, pode ser uma música recente. Pode ser, eu gostei muito do último álbum do António Zambujo. Não sei se vocês já passaram alguma coisa dele aqui. António Zambujo não. E ele lançou um single, eu acho que se chama 100 Palavras. Não tenho a certeza se é 100 palavras, mas se aparecer aí é essa música, porque pelo menos 100 palavras, exatamente. Sim, acho que essa música é lindíssima. O Luís estava tão gostado de espanhol que escreveu ali palavras. Ele tem músicas em espanhol nesse álbum. Eu não sou grande fã de espanhol. Muito bem, vamos ficar então com a escolha do nosso convidado esta semana, o Rui Alves de Sousa, António Zambujo, 100 palavras, e até já. Até já. E estamos de volta ao 903 desta semana com o Rui Alves de Sousa. Ficamos com a música 100 Palavras de António Zambujo. Porquê gostaste desta música, Rui? Porque eu gostei muito do disco e não sei porque foi a primeira coisa que me veio à cabeça agora, assim, de temas recentes. Só para as pessoas não dizerem que eu só ouço coisas do Arco da Velha e assim. Costuma ser a primeira coisa é o que costumam escolher. Muito bem. E vamos agora ao nosso novo desafio desta 8ª temporada, não é? Que é o Verdade ou Consequência. Basicamente neste desafio, já jogaste a Verdade ou Consequência? Na escola, sim, muito joguei. Nós vamos dar... E com álcool, não? Não, com álcool não. Não joguei com hoje é sem álcool. Portanto, nós vamos dar duas opções, que é o Verdade ou Consequência. Na verdade, vais ter uma pergunta muito difícil. Se não quiseres responder à pergunta, tens de fazer as consequências. Ok. Portanto, Rui, verdade ou consequência? Verdade. Verdade. Quem foi o teu pior convidado no podcast à beira do abismo? Esse é fácil. É fácil. É fácil. Ele vai responder. É fácil. Nós estamos em casa a preparar. Ele não vai responder a esta. Não vai responder. Espera aí. Essa eu consigo dizer na boa e não vais tenho dizer problema o nome? nenhum. Sim, eu nunca disse o meu pior convidado aqui. Nunca disse. Mas eu digo este ele na diz, boa. Meu Deus. Não, só porque é assim, primeiro foi uma experiência já de algum tempo e porque as pessoas também, se aquilo não corre bem, não vamos fingir que... Mas vai só aí ao mixcloud.com/à-beira do abismo, só para já agora aproveitei para fazer publicidade. Claro. Já agora só para eu ver a lista, porque se vir a lista eu sei dizer quem é que foi. Não sabes, não estás a cor. Já são 44 episódios, eu estou a pensar aqui. Posso cortar esta parte se quiseres. Não, podes deixar. Vamos lá então. A questão é que... Claro que sim. Espera, já vai voltar, que está ali o ecrã. Não? Claro que sim, o computador morreu. Vê lá o cabo. É o cabo. Isto nunca nos tinha acontecido. Já aconteceu uma vez, não?
Tá de volta. Ora vai lá, scrolla para baixo, vai scrollando. Scrolla para baixo, no verbo scrollar. Exato. Espera, põe para cima. Não. Foi publicado. Foi. É que eu e o Miguel temos um pior convidado, mas não foi publicado. Isso fazem bem. Não, então foi mais, isso foi mais para baixo. Aquilo não era publicável. Desculpem aos esta ouvintes. parte do computador é que temos de cortar. Então vamos para baixo, vamos para baixo. Ora, pera, podes pôr. Sempre para baixo, sempre para baixo. Este é o mesmo nome que eu, é o meu homónimo, Luís Miguel. Tu és de Luís Miguel também. Luís Miguel, mas é Santos. Ok, eu acho que já sei qual é que é. Põe só para baixo, só para ver o resto. Ok, já sei. Portanto, voltando à pergunta. É porque já viste ali na lista. A questão é que quem foi o teu pior convidado num podcast? Pronto, a questão é que não é bem pior no sentido de ter sido uma má experiência, não foi, porque a pessoa em si é muito simpática, eu gosto muito dela. Só que aconteceu aquela coisa, não sei se já vos aconteceu também, que é, eu muitas vezes estou a falar com os convidados e muitas vezes começamos por falar sobre aquilo que eu quero saber e que eles não querem que fique gravado, então nós ficámos uma hora a falar e correu muito bem, muito dinâmico e tal, e depois começamos a gravar e a Sabrina, que é a Sabrina D. Marques, tornou-se muito formal e muito rígida. E eu sinceramente não gostei e depois disse-lhe que não tinha gostado porque não era aquilo que tinha acontecido. Foste mesmo sincero com ela? Sim, portanto neste caso pode dizer que é o pior, não por ter sido uma má experiência, mas foi só porque correu mal. Portanto, aí posso dizer que é o pior. Mas posso dizer também que o pior do outro podcast que eu fiz na faculdade, do Lance no Escuro, deve ter sido ou a Anabela Mota Ribeiro ou o Pedro Mexia. Porquê? Que sinceridade. E o Pedro Mexia Não, o Pedro Mexia, porque aquilo que eu disse, porque eu senti-me, e não foi por culpa dele, senti que eu é que fiz borrada, e a Anabela Mota Ribeiro, se calhar não tanto ela, se calhar mais a Inês Menezes. Ele tem uma memória como eu, Miguel. A Inês Menezes também foi daquelas coisas, foi só uma experiência um bocado estranha, não houve ali uma grande empatia e sinto que às tantas eu aproveitei mais o programa para dizer que horror, o meu curso é uma merda e não há oportunidade para fazer isto profissionalmente, e não sei se ela achou muita piada. Portanto é isso, portanto acaba sempre por ser mais pior. O curso é muito teórico, não? É, sim. Aí houve uma resposta à pergunta maravilhosa. Não, eu sinto, lá está, mas isto é fácil dizer porque é mais culpa deles, minha do que deles. Mas sim, o curso é muito teórico. O curso de CC deve ser essa. E vamos agora falar sobre isso. Quais foram os maiores ensinamentos que tiraste do curso de Ciências de Comunicação na nova FSH? Isto ainda é dentro do jogo? Não, mas já foi. Qual é que era a consequência já agora? Ok, vamos abrir o jogo. Ok, as consequências eram: tinhas de escolher uma destas três: cantar um pequeno certo em karaoke, ele vai dizer que quer cantar, fazer um mini rap com algumas palavras, ou então dizeres 10 convidados teus em 20 segundos. Gostavas de fazer alguma? Eu consigo dizer a última em 20 segundos. Queres fazer a última? Sim. Pronto, se quiseres fazer. Então pera, 1, 2, 3. Sabrina D. Marques, Rui Brazuna, Rui Zinc, Salvador Sobral, Nuno Artur Silva, Nelson Nebo, Joana Geraldes, quantos segundos é que falta? Já acabou, deve ter acabado. Acabou agora. Não, disse 8. Devia ter dito mais. Não sei porquê. Não, é que agora posso dizer todos, mas pronto. Estava sob pressão. Gostei, foi engraçado. Muito bem. Pronto, então agora. Só para acabar aquela questão do pior convidado. O meu pior convidado, o problema foi a prestação dele. Porque foi uma entrevista que não tinha conteúdo nenhum. Sim. Porque não, em termos meus, eu acho que nunca houve assim nada que eu tivesse aqui que sentisse, a tua prestação foi horrível. Ok. Foi mesmo uma prestação dele que não teve conteúdo nenhum. Mas houve um que não foi publicado, que aquilo não estava em condições de ser publicado. Mas isso às vezes não tem a ver com o desconforto que as pessoas podem sentir ao início por estarem não, ele estava muito sítio. nervoso, é o problema dele. Ok. Mas o problema dos outros houve muitas áreas que eu trouxe aqui que não me interessavam, mas eu sinto que a entrevista tem conteúdo. Ok. E foi uma coisa que trouxe algo aos ouvintes, aquilo não tinha nada. Por isso é que foi o pior só convidado. lembrar que houve uma entrevista, deve ter sido a entrevista que eu mais cortei na vida. Não cortei conteúdo, mas cortei porque era uma pessoa que, assim que o microfone ligou, começou a falar assim. E depois. Mas tipo, era um anjo de 20 segundos. E eu tinha um fecheiro de 40 minutos, ficou com 30 para aí. Não, e se calhar fora do programa falava bem, não sim,
Tens um pior convidado dos publicados? Perguntei-te ontem. Dos publicados não. Acho que não. Ele não tem, muito bem. Tu não apanhaste assim nada de muito mau. Não, acho que até agora. Só o tal não publicado. Até agora tem que correr tudo bem. Mas voltando a FCSH. Sim, quais é que foram então os maiores ensinamentos que tiraste do curso de Ciências da Comunicação? Primeiro que não o devia ter feito. Não, é assim, era o único curso que eu queria tirar. Era o único ensinamento fantástico, ou seja, arrependeste. Não é arrependi-me, eu vou-te explicar. Era o único curso que eu queria tirar. Se não tirasse aquele, eu tinha na cabeça que não ia para a faculdade de maneira nenhuma, porque era o único curso que eu senti que me conseguia identificar. E foi uma ótima experiência, conheci amigos ótimos e pessoas que ainda hoje me dão muito bem. Sinto é que o curso é muito decepcionante em muita coisa. Portanto, eu digo assim, se as pessoas querem tirar jornalismo, vão mais para a ESCS do que para a FCSH, porque é mais técnico nesse aspecto. Se querem uma coisa mais teórica à volta de outras áreas da comunicação, se querem ser professores, primeiro vão para a FCSH. Segundo, se quiserem na mesma apoiar-se em qualquer outra das áreas da comunicação, podem ir para a FCSH, mas não se esqueçam que o curso não vos vai dar assim tanto, que vocês também têm de, ao longo do curso, ir fazendo coisas, como por exemplo vocês estão a fazer o programa. O Miguel, exatamente, está a fazer coisas. Pois, tu ainda estás no curso agora. Está a fazer pela vida, não é? Isso é assim, eu posso dizer, infelizmente, apesar de ter feito rádio e os podcasts e fazer, até hoje nunca consegui fazer nada profissionalmente a nível de rádio ou de locução, apesar de querer, mas por outro lado, se alguém me quiser perguntar o que é que eu já fiz, já tenho ali a pastinha preparada com coisas. Exatamente. E isso é muito importante, é muito mais importante do que qualquer nota de cadeira ou qualquer, é mesmo o facto de mostrares que queres fazer coisas e estás disposto a isso. E se calhar percebes que o curso era decepcionante ainda quando estavas dentro do curso ou depois quando foste para o mercado de trabalho? Logo no primeiro dia. Logo no primeiro dia. Tive uma aula. No primeiro dia. Qual foi a aula já agora? Foi uma aula que eu depois acabei com boa nota. Se calhar não é teoria da comunicação? É. Eu vi logo. Aposto que não faltaste uma única vez essa aula. Eu vi logo que era teoria da comunicação. Não, houve. Eu gosto muito da professora, ela foi uma querida. Só que na primeira aula, e não foi por culpa dela, mas estávamos a ter um debate mesmo estúpido. Mas eu já não sei o que era o debate, mas era. As cavernas, não? Não. Foi algo originado pelo que se estava a falar, mas que não era exatamente sobre o que perdeste a esperança. Eu pensei, quer dizer, na faculdade tem-se debates destes, eu sinto no infantário eu tinha conversas muito mais iluminadas. E lembro-me que peguei num dossiê que tinha e comecei a bater assim com ele na cabeça várias vezes, não estava a acreditar. Eu hoje descobri que aqui no técnico há um infantário e eu não sabia. Há um infantário? Eu já estou cá desde setembro de 2017 e descobri que há um infantário. Tenho que partilhar isto com os ouvintes. Mas isso é para quê? É ali para a ala sul. Há um infantário. Não sei para quem é que é. Parece ser para alunos que estejam... Ou professores, exatamente. Peço desculpa, Rui. Não, era isso. Ou filhos de alunos, né? Já acabam de tomar Mas já estou cá há quase 2 anos e não sabia do infantário. Estou cá há quase 2 anos. Há 1 ano e meio, não sabia do infantário. Fantástico. Mas por outro lado, sinto que conheci alguns professores ótimos. Não sei se já tiveste o Jacinto Godinho. Já. Pronto. Há um professor que há pessoas que gostam e outras pessoas não gostam. Mas eu gosto muito do professor e até mais depois da outra cadeira que fiz, que foi géneros televisivos. Com ele também. É uma pessoa, é um excelente... É daquelas pessoas, lá está, que além de ser um bom professor, é um excelente profissional. Portanto, fez agora um excelente documentário que passou na RTP sobre o 25 de Abril. E aquele ensinamento que tu tiraste de fazer coisas é fundamental na vossa área, pela experiência que eu tenho aqui. Terem projetos, fazerem coisas na comunicação é essencial, porque é uma área muito difícil. E não é só questão de ser difícil, é mais difícil. Sempre foi difícil. O jornalismo nunca foi conhecido por ser uma área em que as pessoas ganham rios de dinheiro. Não é só questão de ser competitiva, há cada vez menos recursos, não é? As pessoas ganham cada vez menos e, portanto, às vezes eu sinto que as pessoas têm de fazer a escolha de, ok, posso fazer uma coisa que goste, mas se me estão a exigir muito e não me estão a dar nada em troca, então sinceramente mais vale não me ficar por aí e ir ver outros caminhos. Eu digo isto no caso de eu via muita gente do meu ano a sair do curso e ir fazer estágios para jornais, mas eram estágios que duravam 2 ou 3 meses e acabavam. Ainda acontece. E não ficavam, quer dizer, às vezes ficam 1 em 100. E muitos não são pagos. Exatamente, e depois são ou pagos mal e porcamente e eu penso, ok, é muito giro dizer, a magia do jornalismo, que giro está no público, mas será que vale mesmo a pena? Mas há contas para pagar, não é? Pois, é isso. É isso. Olha que isso está a fazer um bocado de barulho. E saindo da pouco da comunicação e da questão de deprimente de não termos trabalho, de não haver trabalho. Então em tradução, não é? Também é uma área complicada, exatamente. Eu não estou a trabalhar na tradução, tens uma noção. Estou a trabalhar como na área do ensino. Ok.
Para quem não te conhece, quem é que é o Rui? Começando na introspeção. Assim, uma pequena apresentação. O Rui é um indivíduo que tem 23 anos. Na altura em que este podcast sair, já terá 24. Que giro. É, 15 de maio, é quando eu faço anos. Espero que me deem os parabéns nessa altura. Portanto, nós tecnicamente podemos dar-te os parabéns atrasados, porque isto sai dia 19 de maio. Exatamente. Se eu der os parabéns atrasados, Miguel. É uma grande confusão cronológica. Isto é quase uma viagem no tempo. Exatamente. É um raciocínio complexo. Parabéns atrasados, Rui. Ele ainda nem sequer fez antes. Está a azar. Pode ser do ano passado, do ano passado. Parabéns atrasados para o ano passado. Não, o Rui é um tipo, que pode ter as suas idiosincrasias, às vezes ser um bocado excêntrico, mas que não é má pessoa e gosta de conversar com as pessoas e pronto, é um tipo normal. E de imitar professores também, não é? E de imitar professores. De vez em quando. Em aulas fantasma. E gostou de imitar o cantor de reggaeton. Sim, claro que nem sim. sequer foi batizado, coitado, não teve nome. Mas pronto. Pode ser o Chucky Lucky. E mais uma pergunta, continuando. Que outras paixões tens para além dos podcasts e do stand-up? Então, o cinema, como já falámos, eu gostava muito de um dia, é o meu sonho último de vida, não diria que vai acontecer já, mas um dia irá acontecer, que é ser realizador de cinema. Eu quero muito fazer filmes, tenho muitas ideias e tenho muitas coisas já escritas e sei que um dia isso vai acontecer, mas sinto que, tal como os realizadores que eu gosto, é preciso ter já alguma bagagem para o fazer e não... Eu sei que hoje é muito fácil, qualquer um pode pegar numa câmara e fazer qualquer coisa, mas eu quero fazer algo que depois também me orgulhe, portanto, e depois olho para as curtas que fiz na faculdade e não são muito boas, portanto não vale a pena também estar agora a apostar nisso, mas isso vai acontecer um dia. Gosto muito de escrever também, gosto muito de escrever não só textos de crítica de cinema ou de cultura no geral e textos de humor também. Talvez alguma coisa sobre isso vá acontecer em breve, mas eu ainda não posso falar sobre isso. Não podemos ser um exclusivo. Não, já tiveram 34 exclusivos. Poxa, querem mais o Miguel. Não, é uma ideia que eu propus a uma pessoa que faz parte de uma produtora e a pessoa gostou da ideia. Agora vamos ver o que é que vai acontecer. Portanto, não posso... a melhor das sortes. Sim, obrigado. E neste caso é preciso mesmo a melhor das sortes. E também, olha, um dos meus sonhos seria... Eu gosto muito de saxofone, sempre gostei muito do som de saxofone. Adorava poder aprender a tocar saxofone. Não sei porque é que falei disto agora, mas... Olha... Eu tive uma espécie de formação musical. Sim, coisa realizável. Sim, toquei guitarra, mas muito mal. Ou seja, devias ter ido para ciências musicais. Não, eu sou péssimo. Estávamos lá no coro da igreja, eu a tocar e estava só a fingir que estava a tocar. Não, era horrível. Depois tive um ano, a minha irmã, quando eu estava no 5º ano, a minha irmã estava no 7º, ela entrou no Instituto Gregoriano para aprender piano e a minha mãe decidiu-me lá pôr no violoncelo. Também andaste por lá. E aquilo correu pessimamente, tanto que às vezes eu faltei a umas aulas e os meus pais descobriram e foi horrível. Hoje em dia rio-me disto. É um exclusivo, é um exclusivo. 35 eu sou daquelas pessoas que falam muito sobre si quando não deve. E basicamente é isso. Estou a tentar lembrar aqui mais alguma. A locução e a rádio. E nos tempos livres? O que é que fazes? Nos tempos livres gosto de ler, gosto de passear, gosto de ouvir música, gosto de ver filmes, gosto de comer, gosto de apanhar ar, gosto de fazer muita coisa mesmo. Muito bem. Só para acabar a questão do cinema, da comédia, quais são as tuas maiores inspirações no cinema, na comédia? Quem é que te inspira? Ok, no cinema... Sim, rapidamente. Sim. No cinema posso dizer que é a referência maior, porque foi a primeira pessoa que me fez pensar mais sobre o cinema, é o Chaplin. O Chaplin para mim foi quando eu tinha 11 ou 12 anos e vejo pela primeira vez um filme como O Grande Ditador, isso foi uma grande experiência para mim. Já viste? Já. Eu gosto do Chaplin. E é a forma como, não comunicando verbalmente, as pessoas conseguem entender. Exatamente. E é fantástico. Com os recursos que ele tinha na época. Sim, exatamente. Isso é que é fascinante. Mas sabes o que é que me surpreendeu na altura? Foi ele falar. O filme acaba com o discurso dele, que entretanto já toda a gente partilhou no YouTube, e que, de facto, quer dizer, o homem que ao início era contra o cinema falar, depois faz aquele discurso que é intemporal, e esse filme na altura foi muito marcante para mim, e digo que foi a primeira vez que eu pensei: eu gosto de cinema, mas quero também fazer cinema. Foi a primeira vez que isso aconteceu. E depois na comédia, tantos atuais. Acho que o Ricardo Araújo Pereira é uma referência incontornável, dos Gato Fedorento. Eu tinha 7 ou 8 anos quando o Gato Fedorento começou. Claro, é quase um ídolo nacional. Eles são... E professor na FCSH. Exatamente. Gostava de eu ter dito como professor. É uma cadeira de mestrado, não é? É pós-graduação, exatamente. Pós-graduação. Que é escrita de humor. Sim. E, a nível português também, o Herman também, mais tarde,
Descobri primeiro os Gatos Fedorentos, os Monty Python, mais antigo, o Chaplin também em certa medida, o Groucho Marx, que é uma pessoa que eu gosto muito de citar, porque ele nos filmes manda tudo ao ar, e eu gosto muito desse sentido mais anárquico da comédia. E outra referência também, que não vejo muita gente agora a falar, é o Rowan Atkinson, que é mais conhecido por ter sido o Mr. Bean. Mas ele fez muito mais do que isso. E o Mr. Bean é ótimo. Eu papava o Mr. Bean, sempre dava na televisão quando era miúdo, mas há uma série brilhante que ele fez que se chama Blackadder, em que ele é exatamente o oposto, é um tipo que fala, e ele fala de uma... Sim, gosto muito do ator. Epá, o gajo a falar, ele é mesmo o maior tipo a saber usar a linguagem para fazer rir. E ele, pá, essa série é genial. Eu agora estou a rever com a minha namorada pela 3ª ou 4ª vez, ela nunca tinha visto, e de facto aquilo é uma masterclass de comédia, e portanto eu aproveito todas as oportunidades que tenho para aconselhar essa série. Muito bem, e é por aí as inspirações, não é? Sim, são muitas mais, não é? Mas resumidamente, muito bem. Vamos ao desafio, Miguel. Vamos a isso, é o nosso ação-reação. Eu vou dar-te 3 palavras e tens de responder com a primeira coisa que tiver à cabeça. Okay. E na ordem de 1 ou 2 palavras. Okay. Vamos a isso? Gargalhada. Pânico. Bicho da rádio. Bichos da rádio. Bichos da rádio. Ousadia. Podcast. Desenrascanço. À beira do abismo. Sempre. Cinema. Todos os dias. Fuxi. Boas e más memórias. Como qualquer parte da vida, não é? Sim. Comunicação. Fundamental. Saudades. Nenhumas. Família. Sempre. Amor. É preciso também. Vida. Vida faz parte. Futuro. Que medo. E por último, Rui Alves de Sousa. Uma palavra. Uma palavra para descrever. Palerma. Muito bem. Foi a nossa ação-reação, que é sempre muito divertido, não é? E hoje especialmente divertido com o Rui. Então com esta música de fundo, fantástica, não é? Exatamente. Muito bem. Bem emprego. E agora vamos às nossas perguntas finais. Que projetos tens pensados para o futuro? Coisas que queiras referir? Ou já referiste tudo? Não, Okay. posso falar. Foste falando ao longo da entrevista? Não, há aquela tal ideia que eu não sei se vai acontecer ou não, mas espero que aconteça. Mas além dos podcasts que podem ser ouvidos no Mixcloud, iTunes, vocês fizeram o vosso podcast no iTunes e no Spotify. Exatamente. Finalmente, esta temporada, exatamente. Esta temporada finalmente desde dia 5 de maio que já lá está. Se depois tiverem uma certa dispersão da audiência nas várias plataformas, não fiquem com medo. Nós vamos construir um gráfico para percebermos. Nós tínhamos o Mixcloud e o YouTube, mas o YouTube ninguém ouve. Ninguém ouve? Não, os nossos pouco. Mas olha, que eu pus o Salvador Sobral e aquele já está em 1000 e tal visualizações. Sério? Sim. Lá está, os mais conhecidos ouvem. Nem é questão só dos mais conhecidos, é que eu apanhei muita malta estrangeira a ir ouvir aquela... E eles pedem-me depois para traduzir também, eu ainda tenho que fazer isso. Portanto, não descartem o YouTube totalmente, pode ser importante. Eu ponho sempre no YouTube, iTunes, Spotify, Mixcloud e Castbox, e o do Escolhe tu também está disponível no site da Rádio Autónoma. Acho que faz parte. Acho que está porque há uma plataforma que nós... Sim, aquilo vai logo parar automaticamente. Exato. Mas pronto, é assim, eu conheço muita gente que ouve no YouTube, percebes? E portanto eu prefiro sempre deixar... Lá está, os mais conhecidos ouvem no YouTube, mas a nossa principal é o Mixcloud. Nem é questão só dos mais conhecidos, eu vou-te dizer, muitas vezes os podcasts que têm mais audição não são os que têm pessoas mais conhecidas, porque são aquelas pessoas que foram uma vez entrevistadas na vida e depois chamam os amigos todos para ir ouvir, e ao passo se calhar uma pessoa famosa, vamos ser sinceros, às vezes nem sequer partilham as entrevistas. O nosso programa mais ouvido é do Anónimo, que é meu amigo, já partilhou aquilo 50 vezes. Exatamente. Lá está, muito bem, tem razão. Mas pronto, é por isso que não descartem o YouTube. É claro que eu fico sempre um bocado no caso do À Beira do Abismo, eu ponho só a entrevista, não ponho as introduções nem nada, só ponho a entrevista. Mas é o problema, pronto. E depois há muitas mais plataformas para fazer podcast, só que ponho nessas, e o Escolhe Tu sai à segunda-feira e está prestes a acabar. Agora vai ter 30 episódios e vai acabar a temporada, e depois se calhar volta na rentrée. E o À Beira do Abismo sai todos os sábados. Vai de férias. Sim, o À Beira do Abismo ainda vai, se calhar até ao verão, ainda vai haver. E todas as semanas têm convidados completamente diferentes uns dos outros, e o único objetivo é ter pessoas interessantes que façam parte das áreas da cultura ou da sociedade portuguesas, e não só.
e gosto de pensar que... Gosto de surpreender as pessoas, ou seja, nunca terem ninguém que estejam à espera. E no caso do Salvador foi uma sorte de caraças. Exato, tiveste sorte de ler. Quem nos dera, né? Sim, temos tentem contactar, pode ser que... Vamos fazer por isso. Eu não sei que ele agora já não esteja, porque eu marquei isto em março e só aconteceu agora em abril. Marcámos logo com um mês de antecedência. Muito bem. Mas é uma questão o nosso é um bocado o conceito teu, qualquer pessoa pode vir, mas nós temos os jogos. Tu não fazes jogos para não faço jogos. A questão é que o vosso, acho que vocês conseguem fazer. Pronto, pelo menos aqui estive à vontade, estive a falar com vocês e estive a falar de coisas da minha vida que não devia estar calado. Mas o que eu faço depende do convidado. É assim, há convidados em que, por exemplo, o António Pedro Vasconcelos. Eu gosto muito do António Pedro Vasconcelos como pessoa, mas ele tem um grave defeito. É que acha que tipo, tudo o que ele fez é espetacular. E eu quis entrevistá-lo para fazer um bocado o contraponto. E ele gostou disso também. Ou seja, eu gosto de entrevistar as pessoas que de facto têm alguma coisa mesmo para perguntar e que às vezes seja um bocado difícil de perguntar. Que te digam alguma coisa. E que digam alguma coisa. E portanto é isso. E é feito de forma independente. E os projetos para o futuro? Mais alguma coisa? Projetos para o futuro. Ainda também escrevo na Take Cinema Magazine, devo dizer isso. Projetos para o futuro quer fazer muita coisa. Se alguém quiser aí precisar de alguém para fazer rádio ou televisão e estejam à falta de estagiários, já sabem. Tu dás o teu cartão de visita. O Miguel também está interessado. Sim. O Miguel também. E tu também, não? Não estás? Não. Eu não vou para esses lados. Isto é um hobby meu, não saio daqui. Eu daqui não saio, né, Miguel? Eu fico por aqui. Daqui ninguém me tira, né? Eu costumo dizer, os meus colegas vão embora e eu fico. Pois é. Só academia, né? Tu disseste agora academia. Só academia. Muito boa expressão. Muito bem. Eu não sou da área de comunicação. Mas a questão é que estás a dar ao Miguel e a todos os teus antecessores uma plataforma de aprendizagem. Uma coisa que no caso da FCSH eles agora dizem que vão criar uma rádio, não é? Mas... Olha, esta conversa outra vez. Que eu me lembro, eles já dizem isso e pelo menos que as já dizem isso desde que a minha namorada esteve lá. Ela é 3 anos mais velha do que eu. Não vai acontecer. Não vai. E portanto, se tu tens aqui, e foi isso, eu tive isto, mas na Autónoma. A Autónoma também é outra rádio que está bastante mais aberta do que a Zero. E lá aprendi tudo o que tinha de aprender para a rádio, aprendi coisas que se calhar no curso só se falou no último semestre, aprendi logo no primeiro ano e portanto é muito mais importante para além da teoria, é a pessoa ir praticando e percebendo as coisas. O Rui é dos convidados mais sem filtro até hoje. É verdade. Isto é maravilhoso. Não sou ninguém, se fosse alguém, mas não sou ninguém. Os famosos têm de ter cuidado com o que dizem. Claro, e só para rematar esta tua reflexão, ainda hoje há uma coisa que me, de certa forma, mete um bocado de impressão, é como é que aqui no técnico não há nenhum curso de comunicação, tem uma rádio. Sim. E um curso de comunicação de uma faculdade altamente prestigiada como é a Nova não consegue ter uma rádio. Mas pronto, estamos fartos de falar nisto, não vale a pena. Sim. Mas já agora deixa-me só... Eu sei que é um tema polémico. Sim, é polémico e se calhar eu ao dizer isto, eu digo isto a muitas pessoas, e há muitas pessoas que até me criticam por eu dizer isto, mas é coisa que eu sinto, obviamente que eu adoro a faculdade, mas há coisas que eu acho que... Sim, não faz sentido. Acho que o curso ainda está muito virado para o passado. Sim, acho que há muita coisa para o futuro ainda que podia ser desenvolvido. Não investem nessas coisas e de facto é um problema grave. Pronto, exatamente. Vamos à próxima pergunta. Que é, exatamente. Se o teu eu criança visse o teu eu adulto, o que é que lhe diria? Uau, essa pergunta é mesmo daquelas para tramar uma pessoa. Aquelas que a gente gosta de falar. Eu acho que o meu eu criança, tipo pai com 7 ou 8 anos, virava-se para mim e disse: o que é que estás a fazer? Eu achava que ia ser tipo astronauta ou bombeiro e estás a fazer essa merda. Estou criança. Muito bem. E qual foi a coisa que te disseram que mais te marcou, que mais te inspirou? Uma frase significada na memória. Uma frase? Olha, é daquelas coisas, eu não sei exatamente qual é que foi a frase. Eu lembro-me que uma vez fui assistir a um debate na FCSH com um fotógrafo que é o Eduardo Gageiro, que fez muitas das fotografias emblemáticas de 25 de Abril. Eu lembro-me de ter tido uma intervenção e ele disse-me uma frase, que eu até hoje gostava de saber qual é que era. Eu sei que aquilo me ficou marcado de qualquer forma e de vez em quando às vezes eu lembro-me e depois volto-me a esquecer, mas é daquelas frases que eu fiquei, é isto. O gajo deu-me um ensinamento de vida. É mais ou menos o quê? Um ensinamento? Já não me lembro. Vou-te dar outro. Vou-te dar outro. Aquela frase que, pronto, o Woody Allen não é propriamente a pessoa que as pessoas gostam de falar hoje em dia, mas ele tem uma frase que acabou por ser o epitáfio do meu blog já defunto também, ou quase defunto, que era a Companhia das Amêndoas. Ele tem uma frase que para mim diz tudo, que é: a realidade é chata, mas ainda é o único lugar onde se pode comer um bom bife. E esse é o meu leitmotiv. Que maravilha. É uma frase com uma grande simplicidade, não é?
Muito bem. Exatamente. Para terminar, não há Rui Alves de Sousa sem? Não há Rui Alves de Sousa sem podcast, sem livros, sem filmes, sem discos, sem ar puro e sem pessoas simpáticas à sua volta. Quem está a ouvir isto pela primeira vez, parece que eu já tinha tido a pergunta, não é? Tu disseste isto de uma forma tão sistematizada e tão Não, rápida. eu nunca tinha feito uma lista tão grande. Não há Rui Alves de Sousa sem isso tudo. Uma junção, uma combinação. Sim. Isso é Muito a minha bem. família, obviamente, e Exato. já está incluído nas pessoas simpáticas. Obviamente. Rui, muito obrigado por teres vindo. Foi Obrigado. um gosto. Muito obrigado, Rui. Foi um Uma gosto. entrevista sincera, sem filtro e muito divertida. Gostei muito de ter cá. Igualmente. Como deve ser na rádio, não é? Sem filtro. Exatamente. Depende dos programas. Uma parte, mais um parênteses. Adorei o sem filtro mesmo. Ora, Vamos essa. acabar a entrevista com mais uma música escolhida por ti. Ok. Tiveste tempo a pensar agora? Tive e vou escolher uma música que é completamente diferente da anterior. Exatamente. E vamos recuar umas décadas no tempo e procura por Bruce Springsteen, Thunder Road. Porquê é que eu estou a escolher esta música? Porque adoro o Bruce Springsteen, ele vai lançar um novo álbum agora mais ou menos nesta altura e pronto, essa música é a minha preferida dele e já agora fica essa nota. Muito bem. Obrigado, Muito obrigado, Rui. Obrigado. Um abraço. Continua a acompanhar o nosso programa no Instagram, no Mixcloud, no Facebook, no YouTube, no Spotify e no iTunes. Muito Não bem. esqueci de nada. Mais sim, o Spotify senhor. e o iTunes. Isto agora é um desafio todas as semanas que eu lembrar-me das plataformas todas. Isto é para fazer um relato de rádio. Exato. Desporto. Vamos ficar com o Bruce Springsteen, Thunder Road e até para a semana. Até para a semana. Até para a semana. Ainda vou ter-nos aturar. Está feito. Pronto, sim, vamos aí. senhor. E quanto tempo é que foi, mais ou menos? Uma horita?